Olá, boa tarde. Aqui quem fala é Samartúnio Martins, jornalista do jornal O Imparcial. Estamos falando aqui direto da rádio O Imparcial, aqui do Renascença, e temos a honra de conversar hoje com o deputado federal Rubens Pereira Júnior. Seja bem-vindo, deputado. E vamos falar aqui sobre os seus projetos, sobre o projeto de lei que trouxe a transparência para o orçamento secreto, esse novo momento que o senhor está apresentando para o PT, que é a tendência, que vai ser a novidade aí do processo de eleição direta aí de junho aí do PT. Seja bem-vindo, Júnior. Fique à vontade aí para fazer suas primeiras considerações aos nossos ouvintes. Boa tarde, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez no Imparcial, falando com tanta gente e podendo prestar conta tanto do nosso trabalho legislativo quanto também da parte política e contar alguns bastidores, aquilo que a gente está vendo na Câmara dos Deputados, a expectativa para essa retomada de sessão legislativa a partir do dia 1º de fevereiro, acompanhando também as análises do governo do presidente Lula. Hoje eu sou um dos vice-líderes do governo. Então é um momento de muita reflexão, muita avaliação, mas também de muito otimismo, tanto do andamento do governo do presidente Lula, como também do andamento do governo no estado do Maranhão, sob a liderança do governador Carlos Brandão. E, Júnior, deputado Rubens Júnior, eu vou lhe perguntar aqui. O senhor está no PT e eu gostaria que o senhor avaliasse o momento que o PT está passando, tanto nacionalmente quanto aqui no Estado. A gente sabe que o presidente Lula é um pré-candidato à reeleição em 2026 e o PT Maranhão se prepara também agora para, no meio do ano, as suas eleições internas do partido para esse novo momento que o partido se antecede a esse movimento político. Eu queria que o senhor fizesse uma análise e começasse a falar sobre esse cenário que se configura. O PT é o maior partido de esquerda da América Latina. No Brasil tem o maior líder popular dos últimos anos. Da redemocratização para cá, o maior líder popular é o presidente Lula, indiscutivelmente, tanto é assim que ele foi eleito presidente pela 3ª vez. E tem como desafio manter e garantir que o governo vá bem, que o governo tenha entregas, que melhore de fato a vida da população, e essa é a nossa prioridade absoluta. O PT de 2016 para cá foi extremamente perseguido, por vários motivos, que não cabe aqui mencioná-los, mas veio num processo, inclusive, de redução do seu tamanho, de diminuição. Nessa última eleição municipal foi o ponto da virada. Foi quando nós voltamos a crescer. Aumentamos o número de prefeitos no Brasil, aumentamos o número de vereadores no Brasil e temos 2 tarefas para 2026. Primeira, reeleger o presidente Lula e garantir a continuidade de um governo democrático, progressista e que vem trazendo importantes programas sociais e melhorando a vida da população. Segundo, ampliar a bancada. Ampliar a bancada no Congresso Nacional para diminuir a dependência dos outros partidos, para diminuir a dependência do diálogo com o centrão, digamos assim, para ter mais gente no Congresso Nacional que pense parecido com o presidente Lula. Ou o presidente sozinho, sem ter o apoio do Legislativo, não consegue implementar as políticas e as mudanças que deseja. Então, essa mudança, essa ampliação da bancada, que é tanto de deputado federal, de senador, como também de deputados estaduais nas assembleias, precisa ter um partido vivo, precisa ter um partido atento, precisa ter um partido atuante. E para tal desafio, o PT já tem um cronograma. Em julho de 2025 haverá o nosso PED, nosso processo de eleição direta. O PT é um partido diferente. Não manda no partido quem tem mais mandato ou o dirigente partidário que está afiliado há mais tempo. Não é isso. A regra do PT é que, em eleições internas, os filiados vão lá e escolhem seus dirigentes em nível municipal, estadual e nacional. Essa eleição se dará no mês de julho, é o momento do PT discutir qual é o tipo de partido que nós queremos. Nada mais legítimo, então, que nós, neste momento no Maranhão, criemos uma nova tendência chamada Construindo o Novo PT do Maranhão, para participar desse debate democrático, que é a eleição interna do partido, para a gente ajudar nessa construção do partido que nós queremos e, dessa forma, fortalecer o Partido dos Trabalhadores e fortalecer o presidente Lula.
Eu queria que o senhor aproveitasse a oportunidade que o senhor está tendo para explicar melhor do que se trata essa nova tendência e de como é que ela vai se estabelecer. A gente sabe que o Partido dos Trabalhadores ele tem outras correntes. E como é que fica esse diálogo com essa novidade? Se existe algum embate interno, se como é que está sendo a aceitação? Eu queria que o senhor falasse um pouco desse momento de, sabe, dessa novidade e de como é que está o clima político dentro da própria instância do PT. Em primeiro lugar, nós queremos reunir o máximo de jovens lideranças no PT que hoje não estão presas a alguma estrutura burocrática partidária e que têm o desejo de ajudar nesse processo de renovação do partido. Por isso que já unimos, logo inicialmente, o mandato do deputado federal Rubem Júnior, a prefeita de Brejo, Tâmara. Nós temos também o apoio do Coletivo Nós, que é o mandato de vereador da cidade de São Luís, e o vereador Carlos Hermes, da cidade de Imperatriz. Portanto, boa parte dos principais vitoriosos dessa última eleição de 2024 já participam dessa nova tendência. Nosso processo é ampliar ainda mais pessoas que pensam parecidas. Vou te dar 2 exemplos. O vereador Acionês, da cidade de Barra do Corda, uma das maiores cidades do estado do Maranhão, e a vereadora Paula Matos, da cidade de Catu, que foi eleita com uma grande votação, a mais votada na cidade. Essas pessoas hoje não participam da direção estadual e nós queremos ter o nosso espaço, a nossa participação na direção estadual para ajudar a construir um novo partido. Nós respeitamos todas as tendências existentes, isso faz parte da democracia interna, nós não queremos substituir uma tendência ou encarar alguma como adversário. Nada disso, nós não estamos defendendo mais divisão. Pelo contrário, nós queremos nos somar a elas no processo de construção de um novo partido. Agora, é legítimo também que nós queiramos ter nossa própria voz dentro da direção estadual. Hoje, como eu te disse, essas lideranças, nenhuma delas tem assento na direção estadual do partido. A partir do processo do PED, nós teremos a nossa participação e o que a tendência deseja é justamente isso. Nós não vamos disputar a presidência do PT. Já ia lhe perguntar isso. Se a eleição fosse hoje, nós votaríamos no Francimar para ele continuar conduzindo o partido, ele tem ajudado no processo de pacificação e tem a preferência do nosso apoio. Mas nós queremos ter uma participação na direção estadual. Para isso é que nós estamos montando a corrente e vamos participar da eleição. E o PT é democrático, é decidido no voto, na eleição. Nós não temos dúvida de que nós teremos uma boa representação e conseguiremos apresentar o perfil de PT que nós queremos para os próximos anos no Maranhão. E aí eu lhe pergunto, que tipo de PT que o senhor pensa para os próximos anos para o Maranhão e também já colaborando com o PT Nacional, porque é o partido como um todo. Que tipo de PT o senhor sonha para o Estado e nacionalmente? O Maranhão é o segundo estado mais lulista do Brasil. Nós só perdemos para o Piauí. A segunda maior votação do presidente Lula foi no nosso estado do Maranhão. Entretanto, o PT é um partido pequeno no nosso estado. Nós elegemos apenas 2 prefeitos na última eleição. A minha base política pessoal, eu elegi 13 prefeitos no Maranhão. O meu partido só elegeu 2. Tem alguma coisa que não está em consonância e é isso que a gente precisa ajustar. Eu sonho em ver um PT renovado, um PT próximo da base, como o Coletivo Nós faz no seu mandato de vereador em São Luís. Nós não queremos um partido burocrático, um partido de gabinete, um partido de escritório ou de ar-condicionado. O PT nasceu da base e tem que necessariamente estar próximo da base. Tem que estar nas comunidades, tem que estar na periferia, não pode perder o seu espaço de debate social. Nós queremos um PT grande. Eu sou adversário de quem quer um PT pequeno. Eu quero um PT que abra, não no processo de inchaço, mas no processo de crescimento, trazendo mais pessoas que pensam de próximo do nosso entendimento. Nós queremos um PT mais democrático, que dialogue ainda mais com a sociedade internamente. Nós queremos ajudar na ampliação do processo de formação, tanto de formação política da nossa militância, quanto também de capacitação melhor, inclusive dos nossos mandatos. Nós temos aí o desejo de fazer vários seminários com os vereadores eleitos, ajudar os secretários municipais que foram indicados no início dessa nova gestão. Nós queremos um partido que tenha uma atuação descentralizada. O PT não existe apenas em São Luís. O PT existe em praticamente todas as cidades do Maranhão e nós queremos que o PT tenha vida. Tem que ter um calendário de atuação. Um calendário com atividades políticas, uma atividade social, atividade cultural, que de fato o partido possa estar
participando e contribuindo no processo de discussão política no nosso Estado. Nós queremos um PT do tamanho dos nossos sonhos. E os nossos sonhos são muito grandes. O senhor acredita, ou então o senhor avalia que a falta de representatividade do PT, tanto nas câmaras, na Assembleia Legislativa e nas câmaras municipais do Maranhão, porque a gente só tem aqui o coletivo Nós, se dá por conta desse crescimento também da extrema-direita ao longo desses anos? Qual a avaliação que o senhor faz para que a legenda não tenha tanta representatividade, sendo que nós temos um presidente que é do partido, e aqui no Maranhão tem um deputado federal que é o senhor, mas na Assembleia Legislativa nós não temos um representante e nem na Câmara aqui de São Luís. Como é que o senhor avalia esse cenário? Eu acho que tem menos a ver com a direita e tem mais a ver com as nossas contradições internas enquanto partido. A direita, por mais que tenha crescido, no Maranhão ela ainda é muito pequena. O candidato dela teve poucos votos e não tem grande representatividade popular. Acabou a eleição, a gente praticamente não o vê no debate político do nosso Estado. Acho que é um debate que diz respeito ao partido, para a gente poder fazer a avaliação dos erros. Nós tivemos alguns erros nessa última eleição, como foi o caso de alguns líderes políticos que pediram filiação ao PT e nós não concordamos com as suas filiações, e nisso o PT deixou de crescer bastante. Nós temos que remontar a discussão da distribuição do fundo eleitoral. No PT há uma regra de democratizar o fundo eleitoral e ele chega em muita gente, e isso é importante. Mas, por outro lado, a gente deixa de potencializar algumas candidaturas competitivas e aí a gente não pode perder recurso do fundo eleitoral dentro de burocracia partidária. Nós temos que debater a questão da formação dos governos. Não há ninguém que seja político de si mesmo, mas cada um, conforme a democracia representativa partidária, que é a que a nossa Constituição escolhe, depende do partido. Então, são essas discussões que a gente pretende fazer a partir da direção estadual, que trará como consequência, inevitavelmente, o crescimento do partido. Então, essa nova tendência não tem como objetivo eleger apenas o deputado federal Rubem Júnior. Não é mais uma tendência para eleger um federal. O que nós queremos é debater os próximos 10 anos do partido. O que nós queremos é que o PT do Maranhão tenha 3, 4 deputados federais e uma grande bancada de deputado estadual. Nós queremos aproximar o eleitor lulista do nosso partido e mostrar, ei, se você gosta do Lula, o partido que é do presidente Lula e que pensa parecido com ele é o Partido dos Trabalhadores. Quanto mais a gente dialogar com esse eleitor lulista, maior será o PT no estado do Maranhão. Na sua visão, diante dessa tendência que está sendo criada do PT, dentro do PT agora, qual vai ser o maior desafio, uma vez que o PT tem quadros históricos, tem lideranças históricas, e a gente vê que tem uma juventude aí que está querendo entrar na política, mas ela não tem ainda uma bússola que possa lhe guiar. E sendo o PT um partido de esquerda, como é que vocês pretendem fazer esse diálogo de quem já está lá, historicamente, com quem está querendo entrar, ou com quem pode ser cooptado, para que faça a soma desse seu projeto, dentro dessa nova tendência que vai se estabelecendo dentro do Partido dos Trabalhadores? Olha, com diálogo respeitoso, a política é feita com isso. Nós defendemos a política e a política é o campo do diálogo, da construção de maioria, da construção do possível. Então nós não queremos substituir ninguém, nós não queremos tirar o espaço de ninguém, nós queremos ter o nosso próprio espaço. Então é legítimo que haja essa discussão do futuro do partido justamente no momento da eleição interna. Uma nova tendência não significa um partido dividido. No nosso estatuto garante, o partido é só um. A tendência é um agrupamento de pessoas que pensam parecidos, mas externamente o que conta é o Partido dos Trabalhadores, um só, estando forte e unido. Acredito que em todo momento que há essa disputa democrática, o partido se fortalece e não se enfraquece. Eu sou daqueles que acreditam que mais democracia só ajuda, mais debate, mais opiniões só ajuda e não atrapalha. Deputado, agora eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho desse momento que o Brasil está vivendo, porque as emendas parlamentares estão tomando conta das manchetes, dos jornais, estão sendo, sabe, a pauta das redações da editoria de política, e o senhor foi autor do projeto de lei que promove a maior transparência do uso das emendas parlamentares. E aí eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação de como é que está sendo esse Senado, como é que está sendo tratado e como é que está sendo visto
uma vez que o ministro Flávio Dino está no centro das atenções por conta do bloqueio, por conta de um cuidado maior para ver onde é que vai ser aplicado, de que forma foi feito. Eu queria que o senhor fizesse uma análise sobre isso. Olha, eu sou a favor da gente valorizar a política. Tem gente que quer fechar os parlamentos, tem gente que quer voto impresso porque não acredita no resultado eleitoral, tem gente que é contra a justiça eleitoral, tem gente que é contra até a existência dos três poderes. E a gente viu, inclusive, tentativa de golpe. Para mim, não. Nós temos que valorizar a política. E a emenda parlamentar é um instrumento de valorização da política. Eu sou contra quem criminaliza a política e quem criminaliza as emendas parlamentares. Entretanto, a emenda parlamentar também não pode ser utilizada para a prática de crimes. E, infelizmente, nós tivemos vários exemplos de desvio de finalidade nas emendas parlamentares. Isso precisa ser repudiado. Nós não queremos acabar com as emendas parlamentares, mas nós não queremos também a volta do orçamento secreto. Onde há dinheiro público, deve necessariamente que haver transparência. Tem que haver luz. A sociedade deve acompanhar toda e qualquer aplicação de recurso público. O nosso projeto vem justamente para garantir isso. As emendas parlamentares não eram regulamentadas. Não havia uma lei clara que dissesse o que pode e o que não pode em relação à emenda parlamentar. Agora há a lei. A emenda tem que ter autoria, tem que ser identificada, ela tem que ter rastreabilidade, ela tem que ser priorizada para obras inacabadas, ela tem que ser utilizada para obras e ações estruturantes e com máxima transparência para que todos possam acompanhar as emendas desde a sua votação, desde a sua destinação. Então, fico feliz que o orçamento secreto tenha acabado. Nas emendas de 2025 haverá absoluta transparência para que toda a sociedade possa acompanhar. E nas emendas de 24, que ficou justamente naquele limbo entre a lei e a nova regra, o Supremo Tribunal Federal está atuando para que garanta o desejo e o espírito da Constituição. Então, as decisões do Supremo Tribunal Federal, do ministro Flávio Dino, corroboradas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, são corretas até aqui. Boa parte das emendas antigas já foram destravadas e liberadas, e aquelas emendas que até hoje não têm autoria ou que há dúvida da legalidade dela, têm que serem bloqueadas mesmo. Para 2025, repito, não haverá mais esse problema, porque agora nós temos uma regulamentação sobre o que pode e o que não pode nas emendas parlamentares. O senhor acha que isso pode influenciar positivamente ou negativamente na relação entre o Congresso e o Executivo? Eu acho que não muda, porque a emenda parlamentar hoje já é uma realidade. Já um número, inclusive a gente fixou um limite de percentual de crescimento para que ela também não aumente ainda mais. O valor que existe hoje é absolutamente pertinente. Muitas emendas parlamentares garantiram políticas públicas em muitos lugares que às vezes eram esquecidas. Uma boa parte do financiamento da saúde hoje se dá através de emendas parlamentares. E repito, se alguém faz um mau uso da emenda parlamentar, aí é um caso de polícia, não é um caso de política. Então, acredito que isso não vai interferir. O clima hoje no Congresso Nacional é um clima bom. Praticamente as duas eleições de presidente da Câmara e de presidente do Senado estão resolvidas. Hugo Mota e Davi Alcolumbre são favoritos, devem ter candidatura tão somente para demarcar a posição. E o que nós esperamos é que se mantenha essa pauta de tranquilidade. Vejo, em 2 anos de mandato do presidente Lula, ele conseguiu aprovar praticamente todos os projetos que ele queria. Nós tivemos novo arcabouço fiscal, nós tivemos regulamentação da reforma tributária. Nunca antes tinha sido votada uma reforma tributária na democracia. As reformas tributárias só eram votadas em período de ditadura. Foi a primeira vez que, no período democrático, nós tivemos uma reforma tributária que traz menos imposto e mais inteligência. Hoje é um emaranhado de normas tributárias que ninguém entende. Isso vai acabar, inclusive, para destravar a capacidade de investimento do país. Nós tivemos a recriação de vários programas importantes, como é o caso do Minha Casa Minha Vida, Mais Médicos, a questão do Pé de Meia, que é o mais importante programa educacional, a volta do PAC. Então, o que o governo queria aprovar, nós aprovamos. Política de valorização do salário mínimo, então a nossa expectativa é que nesse segundo biênio continue. O governo não venceu tudo, mas vem vencendo de goleada, graças à ajuda do Congresso Nacional. Deputado, eu vou aproveitar a oportunidade que o senhor está aqui, porque a gente acabou de sair das eleições municipais, mas o clima para 2026 já está permeando os bastidores políticos sobre sucessão de governo, sobre eleições para deputado federal, para deputado estadual, para o Senado. E aí eu vou perguntar para o senhor acha, como é que o senhor está vendo essa questão da sucessão aqui para o governo do Estado?
a gente está sabendo, por exemplo, tem o Felipe Camarão, que é do PT, que pode suceder o governador Carlos Brandão. Eu queria que o senhor avaliasse, se o senhor sendo da legenda, esse momento de transição, se está tendo mesmo esse embate político, houve ruptura ou não da base do governador junto com o outro grupo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. A nossa tendência defende a paz e a unidade. Este grupo unido vence qualquer eleição no estado do Maranhão e vence no primeiro turno. Flávio Dino venceu 2 vezes as eleições no primeiro turno e o governador Brandão venceu a eleição no primeiro turno. Então, nós defendemos a paz e a unidade. Quem lidera o processo da sucessão é o governador Carlos Brandão. Ele decide se fica no cargo até o final, ele decide quando é o momento de se debater isso, e ele tem dito que 2025 é ano de muito trabalho e as decisões político-partidárias ficam para 2026. Então, quem lidera a sucessão no estado do Maranhão é o próprio governador Carlos Brandão. Quando Flávio Dino era governador, ele liderava, porque isso é próprio do governador. E hoje quem lidera a discussão nacional é o presidente Lula. Então nós defendemos a paz e a unidade, até porque isso ajuda ao presidente Lula. O Maranhão precisa dar uma grande votação para o presidente Lula para garantir a vitória do presidente em nível nacional. Nós reconhecemos que o Felipe Camarão é o petista melhor posicionado. Nós trabalhamos para o Felipe Camarão suceder o governador Carlos Brandão. Mas esta decisão passa necessariamente pela liderança do governador Carlos Brandão. Até porque essa não é uma decisão exclusiva do PT. O PT tem que participar da discussão majoritária pelo nosso tamanho e pela nossa importância. Como é que o senhor enxerga esse papel do PT e dos demais partidos da base do governador nesse processo de transição, de sucessão? Como é que o senhor avalia isso? O PT tem que estar em qualquer discussão majoritária no Maranhão, não apenas em 26, mas em toda e qualquer eleição nos próximos 10 anos, pela importância do nosso partido, pela importância do presidente Lula, pela marca que o presidente Lula tem no estado do Maranhão. Então o PT deve participar de qualquer discussão majoritária. Mas a decisão não cabe apenas ao nosso partido. Há uma mesa de partidos aliados que deve decidir democraticamente qual o rumo que o estado do Maranhão deve tomar as decisões políticas no nosso grupo. Essa mesa foi instituída lá em 2014, na primeira eleição do Flávio Dino. Foi mantida na reeleição e foi mantida na eleição do governador Carlos Brandão. Então, o que nós queremos? Dialogar com os partidos aliados, divulgar o nosso nome, divulgar as nossas propostas, mas sabendo que quem lidera essa discussão é o governador. A nossa tendência faz parte do governo Carlos Brandão e nós entendemos que é tarefa nossa ajudar o governador a fazer um grande governo para a maioria da população. Para as eleições de 2026, o senhor vai continuar a sua luta no Congresso ou vai partir para outras instâncias? Eu sou pré-candidato a deputado federal, entendo que estou dando a nossa contribuição, tanto do ponto de vista legislativo quanto no campo de vista político. Tenho reforçado a defesa do governo do presidente Lula, hoje sou vice-líder do governo com muito orgulho. Tenho a minha atuação em vários municípios maranhenses, onde nós elegemos prefeitos e outros que nós disputamos, por mais que não tenhamos vencido, mas demarcamos a nossa forma de atuar. Então, hoje eu sou pré-candidato a deputado federal, respeitando as decisões do partido no que diz respeito a 2026. Por fim, deputado, qual a sua mensagem que o senhor gostaria de deixar para os maranhenses que acompanharam o seu trabalho e esperam melhorias aí na transparência, governança e qualidade de vida para o Estado? Nosso desafio é garantir a continuidade do governo do presidente Lula, que, como eu disse, já recriou diversos programas sociais, há uma estabilidade econômica com retomada do emprego, a gente está num dos melhores percentuais de empregabilidade da história do nosso país, há um respeito em nível internacional. Nós temos hoje a política econômica razoavelmente sob controle, os programas sociais todos que foram recriados. Eu tenho certeza que se nos 2 primeiros anos o presidente Lula organizou a casa, nesse segundo biênio nós colheremos os muitos resultados do governo que já tem apresentado. Destaco também o programa Pé de Meia, onde o governo federal dá uma contribuição financeira para combater a evasão escolar. Eu me lembro, eu estudando numa escola pública lá na cidade de Matões, um dos melhores alunos daquela minha geração tinha que faltar aula para ajudar o pai na roça. E eu, com aquela pouca idade, já ficava me perguntando como ele vai conseguir concluir os estudos se ele tem que ajudar a família a sobreviver. Então, combater a evasão escolar é uma prioridade de todo e qualquer governo. Incentivar o jovem a prestar o Enem, a entrar no ensino superior, a mudar a sua vida e a vida da sua família é uma prioridade.
Então, o pé de meia é talvez a principal criação desse governo Lula 3, que tem que ser destacado, parabenizado, que ajuda muito a muitas famílias. Quem tem recurso acha que isso é besteira, mas uma família de baixa renda sabe o tanto que ajuda a que esse jovem conclua os estudos, porque só através da educação é que a gente consegue construir um país cada vez melhor. Então, a nossa expectativa, nos 2 primeiros anos, o presidente Lula plantou bastante, agora chegou a hora da colheita com resultados ainda melhores. Deputado Rubens Júnior, muito obrigado pela sua entrevista. Até uma próxima oportunidade. E eu fico muito agradecido por o senhor estar esclarecendo esse novo momento do PT que vai estar com essa tendência agora sobre os projetos para o Estado e também os seus planos futuros aí da política. O próximo passo é justamente uma campanha de filiação. Criamos uma tendência agora é filiar muita gente dentro do PT para fazer um PT cada vez mais forte, construindo o novo PT do Maranhão. Agradeço a oportunidade. O Imparcial Entrevista fica por aqui e até uma outra oportunidade também.